Ensaios Clínicos desta semana, a Norte TV entrevista o professor Guilherme Monteiro, médico oftalmologista, para nos ajudar a compreender mais alguns assuntos importantes relacionados com a saúde dos nossos olhos. Hoje a conversa terá como tema principal a influência de doenças gerais como a hipertensão e o diabetes na nossa visão. Iremos assim tentar perceber como é feito o diagnóstico oftalmológico destas doenças e quais os tratamentos mais eficazes na correção das mesmas. Boa noite, professor Guilherme Monteiro. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Hoje iremos então iniciar esta conversa por uma explicação sobre o significado de doenças gerais. O que são doenças gerais na visão do médico oftalmologista? Doenças gerais são aquelas doenças que não atingem apenas um órgão, por exemplo, a pneumonia que só atinge o pulmão, mas doenças que atingem ao mesmo tempo vários órgãos. Atingem o coração, atingem o cérebro, atingem o rim, enfim, atingem variadíssimos pontos. E podemos dizer, neste caso, que aí o olho não é o foco da doença, mas acaba por ser como que uma vítima de uma doença que tem um ponto de partida noutro ponto. Estas doenças são todas equivalentes ou pertencem a grupos diferentes? Não. Simplificando, podemos dizer que há dois grupos principais. Aquelas que são verdadeiramente doenças, por exemplo, a hipertensão, ou aquelas que são umas falsas doenças que resultam da ingestão ou muito prolongada ou excessiva, em doses muito altas, de medicamentos. E com a facilidade com que se arranjam medicamentos, às vezes banais, por exemplo, os medicamentos para as dores, os chamados analgésicos, uma pessoa consegue os comprar sem receita e alguns até nem sequer precisam da receita. E o uso prolongado deles acaba por dar problemas gravíssimos, às vezes de tratamento muito difícil. Pode dar-me alguns exemplos deste tipo de doenças que possam afetar a nossa saúde visual? O tempo que nós temos é curto. Portanto, vamos ter que nos limitar apenas a algumas das doenças. E a ter que nos limitar, vamos nos limitar às duas mais frequentes, que são a hipertensão e a diabetes. Há outras, há muitas outras, há doenças inflamatórias, há doenças imunes, há muita outra doença, mas, de facto, na população portuguesa, as duas mais frequentes são a diabetes e a hipertensão. Pode explicar mais detalhadamente de que forma a hipertensão afeta a saúde dos nossos olhos? Ora bem, a hipertensão, aliás, não é só a hipertensão e a diabetes têm um problema grave, é que são doenças de início silencioso. As alterações a nível ocular são alterações que durante muito tempo o doente não se apercebe delas, o que as torna particularmente graves, porque às vezes o doente só vai aparecer quando já é tarde. No caso da hipertensão, como é que ela afeta? Bem, ela afeta como em qualquer outro ponto do organismo. As artérias começam inicialmente por se tornarem mais finas, por terem um brilho aumentado, o que significa que têm uma parede mais tensa. Depois começam a aparecer pequeninas hemorragias maiores e acabam, como temos nesta figura, em que temos do nosso lado, do lado esquerdo, quem está a ver um fundo de olho normal, e do lado direito um fundo de olho de um hipertenso numa fase terminal, em que, para além de tudo aquilo que foi descrito, aparece também uma acumulação excessiva de líquido no nervo óptico, que torna-se saliente e é o chamado edema óptico, ou edema do disco óptico. É a fase mais grave da hipertensão, que aparece nas hipertensões muito evoluídas ou na hipertensão das grávidas. São estas alterações, então, que se nota de forma mais imediata quando surgem estas doenças? A nível ocular, sim, são as alterações que, nas suas várias fases, que a pessoa vai encontrando à medida que a doença vai progredindo. Quais são as consequências destas doenças no que respeita ao olho? Ora bem, estas são, digamos assim, as alterações próprias da hipertensão, mas elas vão dar alterações em muitos outros sítios. E, por exemplo, uma alteração situada entre o coração e o olho pode libertar pequenos fragmentos que se vão depositar nas artérias, vão entupi-las, e é o que temos aqui nesta figura, e fica um segmento do olho que não recebe sangue. Não recebe sangue é o equivalente a um infarto de miocárdio.
de um momento para o outro, deixa de funcionar e não há nenhum tratamento possível para isso. Por outro lado, pode também haver uma situação semelhante a uma trombose cerebral, quando, em vez de ser a artéria que entope, é a veia que fica entupida, a circulação, o sangue circula com mais dificuldade, há áreas que não recebem sangue em quantidade adequada ou que não conseguem a renovação a velocidade suficiente, e é uma zona que também se torna incapaz de funcionamento. Felizmente é muito mais frequente que no caso da artéria, e felizmente que é um processo que se desenrola mais lentamente, o que permite muitas vezes algum tratamento, não um tratamento que conduza à recuperação total, é possível, mas muitas vezes é apenas uma recuperação parcial. E de que forma se podem identificar doenças como a hipertensão arterial ou a diabetes? A hipertensão arterial, a diabetes e muitas outras doenças que têm efeitos no interior do olho, nós aí temos uma vantagem muito grande. É que é o único ponto do organismo em que, sendo os meios transparentes, nós conseguimos ver dentro do olho. Isto é, estamos a ver o interior do organismo e não apenas a superfície. Então vamos usar meios ópticos que nos permitam olhar lá para dentro. O mais simples é o chamado exame de fundo de olho, com o aparelho vermos o que se passa lá dentro. Depois temos aparelhos que nos permitem fotografar o interior do olho e temos depois outros aparelhos, por exemplo o angiógrafo, em que se utiliza um corante e esse corante vai-nos marcar as áreas alteradas dentro do olho. E como é que se apresenta o olho de um hipertenso? O olho do hipertenso vai apresentar nessas fotografias aquilo que vimos há bocado, hemorragias, artérias finas, o ponto em que a artéria cruza com a veia está estrangulada, artérias que não são retilíneas, mas que são sinuosas e com variações de calibre ao longo do seu trajeto e, como dizia, nas fases mais avançadas, o edema do disco óptico. E não há nenhum processo para evitar estas complicações oculares? Do ponto de vista da oftalmologia, não. Mas há processo de evitar, que é a medicina geral, o tratamento da hipertensão. Tratamento da hipertensão reduzindo o peso, que é um problema grave na nossa população, não é só na nossa, em todas as populações atuais, reduzindo os níveis das gorduras sanguíneas, o colesterol e outras gorduras sanguíneas, e no caso particular de Portugal, reduzindo o sal. Os portugueses estão a consumir atualmente cerca do dobro da quantidade de sal que é recomendada. Isto a nível global, porque em algumas populações, principalmente populações de beira-mar, o consumo ainda é mais alto. E esse consumo de sal leva a um aumento e um agravamento da hipertensão. Portanto, o tratamento ocular propriamente dito não existe. O que existe é a possibilidade do clínico geral, do médico de medicina interna, fazerem um tratamento que reduza a hipertensão e, como tal, evite os problemas oculares. E em relação à diabetes, o que é que pode acontecer? A diabetes é outro sarilho. E é um sarilho duplo. Como eu lhe dizia há bocadinho, a população está gorda. Cada vez mais gorda. Basta passar à porta de uma escola para uma pessoa se assustar com o que vê. E se a diabetes em Portugal, incluindo também os pré-diabéticos, atinge cerca de 40%, isto é, 4 em cada 10 portugueses são diabéticos ou pré-diabéticos, nós temos a noção da gravidade da doença. Mas isto é apenas um valor global médio, porque se nós começarmos a dividir as coisas, ainda é mais complicado. Por exemplo, se na população global nós temos à volta de 12% de diabéticos com a doença manifestada, se nós formos considerar apenas os indivíduos com mais de 60 anos, o valor passa para mais do dobro. E se considerarmos, por um lado, a população normal e a população obesa, a percentagem aumenta 4 vezes. Portanto,
todos os desvios da normalidade vão conduzir a um agravamento da frequência da doença. E tal como eu lhe dizia, em relação à hipertensão, a diabetes também é, durante muito tempo, uma doença silenciosa. Não quer dizer que não seja grave. A diabetes é responsável, a maior responsável pela cegueira na população em idade ativa. Isto dá a noção da gravidade da situação. E existe algum tratamento que evite este tipo de problemas? Estamos como na hipertensão, com alguma diferença, mas basicamente o fundamental é o tratamento da diabetes. Ou melhor, até antes do tratamento da diabetes, é identificar a existência da doença. Pode haver alguns indicadores, por exemplo, se a pessoa tem diabéticos na sua família, sobretudo nos antepassados, é um sinal de aviso que poderá também estar sujeito à diabetes. Mas depois o médico de família, o internista, enfim, o endocrinologista vão tratar a doença, vão tratar a diabetes, fundamentalmente normalizando os valores do açúcar no sangue, normalizando quer em valor absoluto, quer em constância de valor. É importante ter um valor normal e ter todos os outros valores das análises dentro da normalidade. Em relação à diabetes, o que é que pode acontecer? Ora bem, a diabetes, tal como em relação à hipertensão, é uma doença que pode progredir durante muito tempo sem que o doente se aperceba. Há algumas indicações, por exemplo, se o doente tem familiares diabéticos, os pais, os avós, os irmãos, isso pode ser um sinal que ele também poderá ter diabetes e obriga-o a vigiar, a fazer análises, enfim, a ser visto. Mas depois, em relação especificamente à diabetes, ela vai aparecer, começam por ser lesões, tal como na hipertensão, lesões relativamente pouco importantes, pequeninas dilatações das artérias e veias mais pequeninas, aquilo que em oftalmologia se chamam os microneurismas. Depois aparecem pequenas hemorragias em borrão à superfície da retina. Nós temos aqui fotografia. Depois pode-nos aparecer uma acumulação, tal como há bocado falámos, da acumulação de líquido no nervo óptico. Aqui pode haver uma acumulação de líquido na retina, principalmente na parte central da retina, que é na parte mais importante para a visão, que é a mácula, o chamado edema macular. E à medida que a doença vai piorando, vamos então começar a ter alterações mais graves. Pode começar a haver áreas que não recebem sangue suficiente, com funcionamento do ponto de vista visual, com funcionamento deficiente, mas mais do que isso, digamos assim, são áreas que estão meio asfixiadas e que tentam sobreviver. E tentam sobreviver como? Levando à formação de nova circulação, de uma circulação anormal, para tentar suprir a falta de sangue pelas vias normais. Simplesmente essa circulação anormal, como o seu nome diz, é mesmo anormal. São vasos que se formam com uma parede muito deficiente, que não tem uma progressão normal sobre a retina como a circulação que normalmente existe, têm um crescimento anárquico e acabam por levar mais tarde ou mais cedo à formação de membranas que podemos comparar a cicatrizes, que é o que temos aqui nestas figuras. Existem tratamentos que permitem corrigir estes problemas? O grande tratamento, por muito que isso custe aos diabéticos, é o tratamento da diabetes. Esse é o ponto número 1. O tratamento da diabetes como? Fundamentalmente para manter os níveis do açúcar dentro do normal. Como? Evitar excessos de peso. Fazer exercício físico. E o exercício físico não é ir para um ginásio e sair de lá a pingar. Não, o exercício simples, melhor que um diabético pode fazer é andar.
Não é o andar, digamos assim, o passear a ver montras. É como eu costumo dizer, andar a olhar para trás porque vem um cão por perto. Andar rapidinho. Não é correr, mas andar. E não é andar 2 passinhos e depois parar, e mais 5 metros e parar. Não. É andar contínuo, no mínimo meia hora contínua. A menos que isso, os resultados são fracos. E depois, em cima disso, a dieta. Manter uma dieta adequada para não haver aumentos de peso, para não haver excesso de ingestão de açúcares. E quando nada disto, ou tudo isto, não é suficiente, então aí começa a importância dos medicamentos. Primeiro, tratamento com comprimidos e numa fase mais grave em que os comprimidos já não funcionam, tratamento com insulina que é administrada por injeção. Como é que se orienta então este tratamento? Portanto, esse tratamento não será orientado por oftalmologia, será o médico assistente do doente, o clínico geral, o endocrinologista que vão orientar. Do ponto de vista do oftalmologista, a seu cargo fica o tratamento ocular. Mas o tratamento ocular não é para impedir o aparecimento destas alterações, é no momento em que as alterações aparecem para as corrigir, melhor que corrigir, para as eliminar ou, sobretudo, eliminar os seus efeitos. E qual é o tratamento mais utilizado? Talvez o mais utilizado ainda seja o laser. Mas vamos lá ver, que tratamentos é que nós temos? Nós temos fundamentalmente 3 tratamentos. O tratamento com fotocoagulação laser, isto é, um feixe de luz muito intenso que vai provocar pequeninas queimaduras no interior do olho, e a vantagem do laser é que a sua intensidade é tão grande que consegue fazer essa queimadura num espaço muito curto e que evita que o doente, durante esse período, vá mexer o doente e vá lesar aquilo que não queremos que seja lesado. O segundo tratamento será a injeção de produtos que vão fazer atrofiar aqueles vasos anormais que falei há bocadinho, os chamados neovasos, e vai também impedir ou reduzir a saída de líquido dos vasos para se acumularem na retina. O terceiro tratamento é a cirurgia, que se reserva às situações mais graves, quando nós temos, por exemplo, uma hemorragia dentro do olho, quando nós temos as tais membranas de cicatriz dentro do olho, e aí a cirurgia consegue autênticos milagres. Agora, vendo bem, todos estes tratamentos têm os seus problemas. Por exemplo, o laser, que talvez seja, como lhe dizia, o mais divulgado. O laser o que é que faz? Ele vai queimar, isto é, há uma zona da retina que é destruída. Simplesmente é destruída uma zona da retina que já não funciona ou que funciona de modo muito deficiente. E isto para quê? Para que os recursos disponíveis sejam reencaminhados para as áreas da retina que ainda estão em condições de funcionamento. Considera a cirurgia o tratamento mais eficaz dentro destes que falou? Não. A cirurgia é o tratamento mais desesperado. A cirurgia é uma cirurgia delicada, é uma cirurgia com alguns riscos, mas é a única solução disponível, por exemplo, numa hemorragia. Numa hemorragia não há laser, não há injeções que consigam fazer desaparecer o sangue dentro do olho. A solução será, com a cirurgia, remover o sangue do interior. Quando nós temos as tais membranas que se formam à superfície da retina ou no interior do olho, que funcionam como membranas que alteram toda a estrutura interior, o laser já não vai fazer nada. A injeção que eu lhe falei há pouco já não vai resolver o problema. Pode ajudar, ser um auxiliar para a cirurgia, mas por si só não resolve. Nesses casos, será necessário que a cirurgia vá ao interior do olho
para retirar essas membranas, esses vasos anormais que estão lá dentro. O tratamento a laser é um tratamento doloroso para o doente? O primeiro, não. É um pouco incómodo porque é uma luz muito forte. E ele só pode começar a ser doloroso quando o doente fez uma sessão, 2 sessões, enfim, várias sessões, em que ele já tem as cicatrizes dos tratamentos anteriores e aí pode ser incómodo. Mas é possível resolver o problema fazendo o tratamento laser depois de fazer uma anestesia local. Portanto, nesse caso é feita a anestesia e passado uns minutos, anestesia local só, e passado uns minutos é feito o tratamento com o laser. Qual é a média de idades de um doente para realizar estes tratamentos? Não há. Qualquer idade, desde que seja preciso. E desde que o doente ajude, é evidente. Compreendo que uma criança de 5 anos não vai conseguir fazer um tratamento com laser. Também a probabilidade de ser necessário é muito reduzida. Também um indivíduo com 90 anos, dificilmente, não é que não possa fazer e não é que não se faça, mas não será propriamente uma pessoa em muito boas condições para fazer um tratamento que pode levar 10, 20 minutos com o doente numa posição mais ou menos estática. Agora, não há uma idade única para fazer este tratamento. Qual é o tempo médio de recuperação de um doente que faça este tipo de tratamento a laser? Quanto tempo é que dura o efeito? Quanto tempo, o tempo de recuperação, ou seja, o tempo após a cirurgia? A cirurgia, vamos chamar ao laser de cirurgia, leva algum tempo, é variável, tudo depende da intensidade, da quantidade de disparos que foram necessários, mas pode dizer que ao fim de 2 dias, uma grande parte da recuperação daquilo que o doente sente já se verificou e que depois vai melhorando mais tarde. Agora, como lhe digo, depende muito da situação do doente, do tipo de alterações que existiam e da quantidade de laser que o doente teve que fazer. Referiu no início da entrevista que a hipertensão arterial e a diabetes eram as principais doenças gerais que tinham influência na nossa saúde ocular, mas existem outras deste género? Existem muitas outras. Existem outras de vários grupos, já lhe falei logo no princípio no problema dos medicamentos que podem ter consequências a nível ocular. Por exemplo, para lhe dar um exemplo, há medicamentos que são usados no tratamento da tuberculose e que dão alterações oculares. E alterações que podem ser evitadas se a pessoa tiver a noção que isso pode acontecer e se fizer os exames necessários com antecedência, regularmente, para apanhar as fases iniciais e, mal elas apareçam, substituir esse medicamento por um outro. Mas é possível evitar. E depois, há outras doenças, não a diabetes nem a hipertensão, que também afetam o globo ocular. Podemos dizer assim, grosseiramente, que há 2 grupos. As doenças de tipo inflamatório, poderíamos comparar com uma alergia do doente a ele próprio, o doente reage a si próprio, e por outro lado, as infecções. No primeiro grupo temos, por exemplo, os reumatismos. Alguns reumatismos dão, secundariamente, processos inflamatórios oculares. Processos inflamatórios da retina, que são as chamadas retinites, processos inflamatórios da camada circulatória do olho, que são as chamadas uveites, enfim, dão reações inflamatórias que não são propriamente do olho, mas em que o olho, mais uma vez, como dizia logo no início, em que o olho é a vítima. O grupo das infecções, há muitas. Desde o desastre que a SIDA pode dar no olho, alterações
gravíssimas que a SIDA pode dar no olho, até a uma situação que felizmente não é muito frequente, que é a toxoplasmose. Agora, no seu conjunto, em que é que estas duas situações, as doenças inflamatórias, as infecções, diferem da hipertensão e da diabetes? É que na hipertensão e na diabetes nós podemos tomar medidas antes de aparecerem as alterações oculares para evitar que elas apareçam. E aqui não. Aqui, no momento em que há a doença, estamos sujeitos a que apareçam as alterações oculares. Há alguma diferença entre os dois quadros. De forma a percebermos melhor porque é que o reumatismo pode influenciar ou desencadear uma situação de doença ocular. É uma explicação que não é fácil. Para simplificar, era como lhe dizia, o indivíduo reage a ele próprio. Isto é, o reumatismo funciona como um estímulo para criar anticorpos, as substâncias que vão, por exemplo, defender-nos de uma infecção, simplesmente são anticorpos errados, porque são contra a própria pessoa. E aí vamos ter problemas porque pode-nos aparecer a nível do olho, que já se falou nisso, um olho seco. Um olho seco cai neste mesmo grupo de doenças. Podem aparecer alterações da retina, podem aparecer, enfim, várias patologias a nível do olho resultantes de um reumatismo. Para quem não sabe, podia, por favor, explicar o que é uma toxoplasmose? A toxoplasmose é uma doença provocada por um parasita. É extremamente frequente. A maior parte da população, analiticamente, demonstra-se que já teve contacto com o parasita. Quando aparece durante a gravidez, é uma situação extremamente grave, porque leva a lesões cerebrais, leva a lesões oculares gravíssimas. Quando aparece depois do nascimento, na criança, no adulto, embora seja uma situação potencialmente grave, é uma situação menos grave que durante a gravidez, é uma situação tratável. É um parasita, como lhe digo, extremamente difundido, é transmitido sobretudo pela boca. E qual é a gravidade? A gravidade é que ele tem uma predileção muito especial pela mácula. Aquilo que eu lhe dizia há bocado, que é a zona principal para a visão. Se ele atinge a mácula, altera-nos a visão central. Vai-nos dar uma coisa que, do ponto de vista de funcionamento, do ponto de vista do doente, acaba por se parecer com a chamada degenerescência da idade. O aspecto é totalmente diferente, o meio de se formar é totalmente diferente, mas o resultado final é que o indivíduo, ao olhar seja para o que for, tem uma sombra negra na frente dele. Por outro lado, a toxoplasmose tem, se é que isso é uma vantagem, tem a possibilidade de poder ser tratada por meios razoavelmente eficazes. Portanto, se a doença for identificada a tempo, ela pode ser tratada com resultados finais muito bons. Pode-se então considerar que através dos nossos olhos conseguimos detectar importantes problemas de saúde, correto? É verdade. Como eu dizia há bocado, porque desde a parte anterior do olho, a córnea, até à retina, em condições normais, é tudo transparente. Isso permite-nos ver o interior do olho. E uma doença que vai dar alterações dos vasos no sistema nervoso central, no cérebro, ou no coração, ou no rim, que nós não vemos, a nível do olho conseguimos ver essas alterações. O exame de fundo do olho, a observação do olho, permite-nos ver o que se passa no olho e deduzir o que é que se vai passar no resto do corpo. Há muita doença e há situações quase caricatas da doença ser descoberta por um exame ocular. Acabamos então a nossa entrevista de hoje com agradecimento ao professor Guilherme Monteiro e a si também por ter acompanhado mais uma vez o Olhares Clínicos e boa noite e então até um próximo programa.